Olá pessoal, nessa aula vamos falar do conceito de classes com JavaScript. Vamos demonstrar então, de forma prática, direto já no código, uma sintaxe, como a gente escreve classes com JavaScript, como a gente faz herança e na implementação eu vou implementar as classes Animal, Cat e Dog. Já adiantando aqui, a gente sabe que Cat e Dog são gato e cachorro respectivamente, que são animais, então por isso a classe Animal vai ser a classe mãe, Dog vai herdar de Animal e Cat também, com suas peculiaridades. Esse vai ser o exemplo que a gente vai fazer, então, em código, para entender essa sintaxe de classes em JavaScript, para depois a gente chegar nas classes do React. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vamos, então, falar sobre classes com JavaScript. Uma aula mais conceitual um pouco, vai ter um pouquinho de prática, mas eu acredito que é importante a gente falar sobre classes antes da gente introduzir os Class Components do React. É importante a gente dar uma visão geral de classes sem React ainda, para ter uma base melhor para quando a gente chegar lá no React. Então eu vou criar um projeto simples, novamente com JavaScript puro. Eu tenho um mini roteiro aqui. Então vamos criar um index.html, como a gente faz anteriormente, utilizando o emmet aqui. Eu vou colocar aqui classes com JavaScript como título da página. Nesse caso, a gente vai utilizar somente o console, então eu vou deixar só uma mensagem aqui para a gente lembrar de usar o console. Abra o console e aqui vai ter script src, apontando para /js /script.js. Vamos criar esse arquivo, pasta js, arquivo script.js. Vamos testar se está tudo ok. Vou colocar script aqui, só para a gente ver se está tudo conectado. Voltando ao Linux, F1, Open with Live Server. Vai levantar o servidor para a gente. Abre o console, está aparecendo. Vamos jogar lado a lado aqui. Abrir o console e ver se o script está aqui. Então, tudo certo. Então, aqui em script a gente vai criar 3 classes. A primeira delas se chama Animal. Então, no JavaScript, a sintaxe de classe é o seguinte: a gente escreve class, dá o nome da classe. Geralmente, a gente coloca em maiúsculo, isso é importante. É uma convenção, não é nada obrigatório, tá? Então, class animal. E, geralmente, nas classes, pensando em orientação a objeto, a gente tem um método. É importante a nomenclatura antes de falar. Método é como se fosse uma função dentro da classe, e a classe incorpora uma funcionalidade. Então, um dos principais métodos é o construtor. No caso do JavaScript, a gente escreve constructor. E esse construtor pode ou não receber parâmetros. No caso de animal aqui, eu defini que ele vai receber um atributo name e vai ter um método chamado speak, que é falar. Então, eu vou colocar name aqui, que vai chegar, e aqui a gente, dentro do construtor, no caso do JavaScript, a gente cria os atributos. E atributo a gente precede com a palavrinha-chave this. Então, this.name recebe name. Aqui eu estou preenchendo, portanto, o atributo name da minha classe animal. Vamos usar o método, então, vamos criar, aliás, o método speak. Perceba que a gente não escreve function aqui. Tá? Classes não têm funções, elas têm métodos, e a sintaxe é assim: você põe apenas o nome e ela também pode ou não utilizar parâmetros. Uma forma simples da gente fazer animal falar é usar o console. Então vamos usar a tecla de atalho para agilizar, CLG. Vou colocar aqui as classes e this.name falando. Para a gente testar, a gente pode aqui no final instanciar const animal é igual a new animal. Vamos chamar esse animal de tocto. E depois animal. Animal é a variável que foi instanciar no objeto. Aqui a gente tem acesso a um animal.speak. Então o JavaScript entende aí para a gente e já está funcionando aqui. Então a primeira etapa de classe está criada. Basicamente é isso aí. Agora vamos criar 2 classes, cat e dog, com atributo type. Faltou colocar aqui, herdando de animal. Para a gente absorver as coisas. Então a gente pode fazer aqui class dog extends animal. E o constructor vai receber um
type. Aliás, vai receber name e type. O name já está implementado na classe Py. Para isso a gente pode fazer um super passando name aqui. E ele já instancia o atributo para a gente. Aí isso é reaproveitamento de código. E agora, this.type recebe type. E o método speak, a gente pode reaproveitar o de lá, mas nesse caso eu vou sobrescrever. Então eu vou colocar aqui, ó, name, vou colocar o tipo entre parênteses, type. E no caso de cachorro, a gente sabe que ele não fala, ele late. Vamos instanciar agora no const cachorro, dog, recebe new dog, que vai ser o Jack. Do tipo poodle. Vamos ver a diferença agora. Dog.speak. Fiz alguma coisa errada aqui. Ah, sim, ó. A referência é que sempre com this. Aqui no type faltou colocar o this. Então, tá aí. Então tá aí, Totó falando e o Jack, que é um poodle, latindo. Então ele entende que a gente está substituindo as coisas aqui. Por fim, vamos criar uma classe cat, bem semelhante a essa aqui. Colocando aqui para cat, e aqui a gente vai colocar miando. E aqui eu vou homenagear meu gato. Meu gato Han Solo, do tipo Frajola. Cat.speak. Tá aí, tá funcionando bonitinho. Então, tanto a dog quanto cat herdam de animal. Isso é importante a gente lembrar, essa questão de herança. Isso tem muito no React. E essa questão do super também é importante. O React, quando ele vai herdar de uma classe chamada component, e a gente tem que obrigatoriamente invocar super lá. Mas eu vou explicar com mais detalhes isso aí. Não fiz todo o overview sobre classes aqui, mas é o suficiente para a gente aprender sobre Class Components. Então vamos voltar para os slides para a gente concluir essa aula. Muito bem, pessoal. Concluindo então essa aula de classes, a gente viu, né, que classes no JavaScript, na verdade, é um açúcar sintático para um tipo especial de função cuja escrita é mais complexa. Então, essas classes vieram, né, essa escrita de classes veio para facilitar a escrita, deixar as coisas bem mais claras aí. Classes no JavaScript suportam construtor, que é a função inicial, certo? Quando você declara um objeto da classe, ele executa esse construtor. Tem suporte a atributos, tem suporte a métodos, né? Os atributos são os dados da classe, os métodos são as funcionalidades ou as funções da classe. Também tem suporte à herança, você herda de outra classe e absorve todas as funcionalidades que essa classe mãe tem. E por fim, a gente viu, né, importante falar que o React utiliza Class Components, que são classes de JavaScript com algumas características peculiares relacionadas ao React. E isso é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai começar então a estudar as Class Components no React. Vejo vocês lá. Muito obrigado e até mais.